Mais uma vez, muito bem-vindos a este projeto de qualificação e turismo que a Agavi promove, junto de pessoas que de facto nos podem ajudar a compreender melhor este projeto de qualificação das nossas empresas, de qualificação do turismo também em Portugal, o turismo que tem tido uma relevância muito grande no nosso tecido económico e que por isso cada vez se torna mais complexo falarmos de turismo e falarmos das empresas que gravitam à volta desta indústria tão relevante como o turismo. Hoje temos um convidado especial, muito próximo da atividade da Agavi, ele próprio membro do seu Conselho Superior, tem-nos acompanhado felizmente em grande parte da vida da Agavi, é o chefe Hélio Loureiro, que vocês todos deverão conhecer. Eu, no entanto, porque começamos sempre assim as nossas sessões, vou pedir ao chefe Hélio Loureiro, de quem tenho aqui um currículo, mas nem me atrevo a começá-lo, porque senão não teria tempo para o acabar, a selecionar quais foram os pontos altos da sua experiência, do seu percurso, deste caminho em favor da gastronomia portuguesa, e fazê-lo já agora, depois vamos falar no tema, mas já agora olhando para o nosso tema, que é como é que eu me apresentaria a um consumidor exigente e informado, como são agora a maioria ou a totalidade dos nossos consumidores. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar convosco e participar nestes webinars. A verdade é que eu sou cozinheiro de profissão e é isso que me apresento sempre, é com esta designação, mas a evolução dos tempos fez com que hoje um dos temas principais das conversas e da gastronomia em si também é esta cozinha nova, esta nova cozinha consciente, que é tão importante, aliada à sustentabilidade e a menor pegada ecológica possível. E isto hoje acho que faz toda a diferença quando nós queremos conquistar novos públicos. A verdade é que não basta cozinhar muito bem, não basta ter grandes restaurantes, não basta ter uma grande história culinária por detrás, com muitos anos, mas temos que estar atentos a estas mudanças, porque são evidentes, e cada vez mais o público também nos pede que sejamos atentos a este novo equilíbrio ecológico que é tão importante nos dias de hoje. E este retorno à terra, este retorno às origens, este retorno à busca daquilo que é o produto essencial, que está nos lavradores, que está nos agricultores, que está nos produtores e nas pequenas produções. E é isto que faz hoje a diferença do que era a culinária há 40 anos atrás do que é hoje. Muito bem, eu acho que ficamos mais esclarecidos acerca do seu pensamento do que propriamente do caminho rico que o Hélio teve e que se apresentou simplesmente como um cozinheiro. E eu ia-lhe perguntar, para além desta tendência conhecida da sustentabilidade, da autenticidade, da aproximação ao produtor, desta coisa que, por exemplo, a Slow Food caracteriza muito bem como o alimento justo, limpo e bom, eu perguntava-lhe se não há, tal e qual como na sua apresentação, um certo regresso à simplicidade. Quer dizer, nós tivemos uma altura da alta gastronomia que implicava muitas técnicas, lembro-me da cozinha molecular, das espumas, etc, etc. E hoje não estaremos a voltar muito às práticas antigas, de facto é essa enfatização do produto e da sua autenticidade e da sua... como é que não acha que hoje este consumidor exigente e informado é um consumidor à procura disso mesmo? Eu diria que há dois tipos de consumidores. Há aqueles que se preocupam, logicamente, com tudo isso, com toda essa parte ecológica que é importante, esse retorno à terra, esse retorno às origens, e depois há aquele que vai por modas e que se deixa levar pelos TripAdvisors desta vida, onde os estudantes aparecem mais acima ou mais abaixo, conforme as votações do público em geral. Eu só vou fazer aqui um pequeno parênteses para dizer que quando comecei há 40 anos, já tenho 40 anos de profissão, o que estava na moda na altura era a nouvelle cuisine, que nasceu nos anos 70 com o Paul Bocuse, e aí de facto o que o Paul Bocuse fez foi, mais uma vez,
voltar, as pessoas acham sempre que nouvelle cuisine que é nada no prato, tudo na carteira, ou seja, nada, os pratos muito grandes com pouca comida em cima, não é nada disso. Era um retorno, de facto, à cozinha original francesa, aligerando, retirando gordura, retirando o açúcar, retirando as doses exageradas, mas apostando sempre na qualidade dos produtos. Essa é a linha principal da nouvelle cuisine. Eu, quando fiz a escola de hotelaria e turismo do Porto, foi assim que já essa tendência já existia, embora as súmulas da escola fossem todas de uma cozinha francesa clássica, com grandes técnicas de cozinha francesa, e depois há de facto essa evolução para uma cozinha que deixou de ser, de ter a França como epicentro, para passar a ter a Catalunha como epicentro. Isso mais nos anos 90. E depois aqui em Portugal aconteceu outro fator que foi muito interessante, que é, deixou-se essa cozinha francesa e dessa cozinha mais tradicional que já era conhecida, para uma inversão, um passado pelas cozinhas que se fossem da América do Sul, da Ásia, em que muitos chefes foram beber de facto essa cultura e depois a transportaram para cá. Lembro dos fenómenos das cervejarias, dos fenómenos dos primeiros sushi e sashimi que apareceram em Portugal, feitos por chefes portugueses, e isso de facto afastou um bocadinho daquilo que era quer a culinária tradicional portuguesa, quer essa cozinha de raízes francesas, quer depois essa fusão entre cozinha sul-americana e asiática com essa cozinha de molecular que referiu, e de facto criou-se aqui um novo caminho na cozinha portuguesa. Hoje em dia, diria que há cerca de 5, 6 anos para cá, começou-se a pensar de novo se isto fazia sentido, ou seja, se com um número crescente de turismo, se fazia sentido nós de fazermos comida igual, ou cozinha igual, àquela que se faz em Londres, ou que se faz no Japão, ou que se faz nos melhores restaurantes do Peru, ou que se faz nos melhores restaurantes de Barcelona. A ideia é que quem nos visita quer provar uma cozinha de autenticidade, de autêntica, com raízes portuguesas, e daí que tivesse nascido este novo conceito, ou não diria que nasceu, porque não sei se ele esteve sempre presente, pelo menos em mim esteve sempre presente, que é desta cozinha consciente, que é aquilo que é a valorização do produto em si, que é a pegada zero, aquilo que está próximo de nós, aquilo que tem de facto valor e que nós às vezes durante muitos anos esquecemos, porque é mais fácil transportar quinoa do Peru ou abacate da África ou peixes do outro lado do mundo, esquecemos da riqueza da nossa costa e dos produtos que nós temos aqui perto de nós, como as carnes belíssimas que temos, que estávamos completamente esquecidas. É mais fácil usar um lombo de novilho que vem da Argentina ou que vem do Brasil, do que estar preocupado em que fazer com as partes menos nobres da carne duquesa, ou da carne barrosã, ou de outra carne qualquer portuguesa. Esta inversão é um caminho que me agrada muito mais, porque no fundo é recriar aquilo que foi sempre a nossa cozinha mediterrânea, atlântica, portuguesa, com os sabores e com as nossas tradições, aliada a um novo conhecimento que hoje sabemos que temos que ter sempre na mesa, que é a sazonalidade, a biodiversidade e a proximidade. São 3 fatores importantíssimos hoje. E que o público, infelizmente ainda não geral, mas o que um grande público hoje já se preocupa. E preocupa-se exatamente em saber se aquilo que nós usamos não tem o que impacto é que tem na natureza, se as sobras que acontecem nas cozinhas são aproveitadas, se nós temos uma valorização do desperdício, e se também temos uma valorização do impacto que temos na atividade económica nos dias correntes, que é com a eletricidade, com o gás, com estas vertentes que são importantes. Daí muitos chefes de cozinha hoje, por exemplo, têm ido para uma cozinha de fogo.
e esta cozinha de fogo que é mais uma vez mais um retorno às origens, mas também um retorno àquilo que é uma cozinha sustentável, que tem muito a ver também com um princípio economicista de recursos naturais. Muito bem, esta intervenção foi tão rica que eu nem sei por onde lhe pego, porque à medida que ia falando iam-me surgindo várias questões, mas vou tentar ir por cada uma delas para ver se nós temos aqui uma conversa animada. Primeiro por esta questão da identidade, pareceu-me que quando nós falamos muito de informação e desta globalização que os nossos turistas também nos trouxeram, acabamos, e eu percebi isso da intervenção que teve, por cair na tentação de fugir para aquilo que é universal em vez de nos preocuparmos com aquilo que é nosso. E por isso, para falar daquilo que é nosso e daquilo que o Hélio enfatiza como bom, que é o que nos é próximo, o nosso produto, a nossa culinária, eu gostava de ouvir um bocadinho sobre duas coisas que eu sei que lhe são caras. Primeiro, este receituário antigo galaico-adoriense que é usado por nós, e depois este cruzamento que existe tão virtuoso entre uma dieta mediterrânica reconhecida por muitos povos no mundo e uma dieta atlântica que eu diria que ainda está um bocadinho por cumprir, em especial em países que percebem pior o que é isto de ter, por exemplo, carnes de origem atlântica ou frutas e legumes de origem oceânica ou atlântica, ou tudo isso, ou vinhos até de origem oceânica e que têm essa boa influência. E por isso gostava de o ouvir falar um bocadinho, não só das nossas técnicas tão ancestrais, consubstanciadas neste galaico-adoriense tão antigo, como neste cruzamento virtuoso entre as duas dietas que mais nos influenciam, que é a mediterrânica e a atlântica. Eu acho o seu pensamento, de facto, de uma lógica incrível, e agradeço-lhe imenso por estar aqui a fazer esse trabalho, porque senão havia coisas que de facto me passavam completamente ao lado. É verdade que nós esquecemos muitas vezes esse receituário ancestral e que está cada vez mais catalogado e cada vez mais estudado. Lembro que há um mestrado em Coimbra já há 12 anos, exatamente sobre cultura, sociedades e história, sobre gastronomia, sobre alimentação. E é verdade também que o estudo desse receituário e desses registros e dessas fontes é importantíssimo para nós entendermos o percurso que fizemos até chegarmos aqui. E muitas vezes fazer uma inversão e buscar esse receituário, essas receitas, para hoje as pôr em prática. Quando olhamos para um caderno da Infanta Dona Maria do século XVI, vamos encontrar lá receitas que estão hoje completamente esquecidas e que faz todo sentido que nós as recuperemos. Ou quando falamos, por exemplo, do primeiro livro do Visconde de Avilém São Romão, vimos lá as ortigas e elas praticamente foram banidas da nossa alimentação. Se bem que hoje há uma confraria que faz um trabalho fantástico para a recuperação desse receituário. Mas é exatamente isso, ou seja, olhamos para trás, olhamos para aquilo que é a nossa gastronomia, a nossa culinária, que muitas vezes, quando nós falamos de gastronomia portuguesa, não podemos esquecer que a gastronomia portuguesa é uma invenção ou uma criação dos anos 40 por um homem que foi superiormente inteligente, que foi António Ferro, mas que este gastronacionalismo era imperativo criar a ideia de uma nação coesa, una, com raízes fortes, mas onde a cultura, a cozinha fazia parte dessa cultura, mas tinha uma cozinha com uma identidade própria. É evidente que nós não podemos pegar na nossa gastronomia e colocá-la toda dentro de uma bola e dizer assim, esta é a nossa cultura culinária que está aqui presente e é só isto. Não, a nossa cozinha é uma cozinha de regiões. Nós vamos para o Minho e vamos encontrar uma cozinha que atravessa fronteiras naturalmente, ela não fica ali, não chega ali a Tui
e fica ali, ou Valência fica ali parada, não. Ela tem, é uma cozinha de região, ou seja, é uma galaico, uma cozinha, que me disse muito bem, galaico-aduriense, não é? Tem esta origem. Quando vamos para o Alentejo, para o Alentejo, temos a cozinha da Extremadura espanhola, que tem muito das mesmas receitas, o mesmo receituário que tem a gastronomia alentejana. Ou quando vamos para Trás-os-Montes, também tem muito da cozinha, por exemplo, das Astúrias. É evidente que as cozinhas estão sempre dependentes de quê? Dos produtos. Estão sempre dependentes do espaço que ocupam geograficamente, e isso é que faz a riqueza das cozinhas. Há uma forma de cozinhar à portuguesa. Eu diria que com estes séculos todos existe de facto uma forma de cozinharmos à portuguesa, mas que não seja não só de o confeccionar, mas também de o servir. E isto também depende da região para região, apesar de pequenos, nós somos um país médio dentro da Europa, mas temos uma diversidade de receber diferente, como se recebe no Minho, ou como se recebe no Alentejo, ou como se recebe no Algarve. Só a título de curiosidade, agora na RTP está a ver os duelos de Páscoa, que são no fundo colocar cidades com outras cidades a falar sobre as suas tradições de Páscoa. E é muito curioso quando se fazem este tipo de concursos, que é um concurso básico, não tem nada de espetacular, mas tem de levar as raízes das pessoas, mostrar aquilo que são as suas tradições culinárias na Páscoa. Nós vemos de facto que em 100 quilómetros elas diferem muito umas das outras. Há sempre um produto que está sempre presente, que é o cabrito ou o carneiro, porque vem de uma tradição antiga judaica, não é? E que permaneceu até os dias de hoje, mas há outras que se vão alterando, desde os cholares ao pão de ló, mas que se altera de terra para terra. E é verdade que estas raízes culturais cada vez têm que ser mais estudadas, têm que ser mais mantidas para que não se esqueçamos. E depois tem esta parte que é da dieta atlântica ou da dieta mediterrânica, que são duas dietas que se cruzam, mas que são muito diferentes. E que muitas vezes a dieta atlântica é de facto esquecida, porque nunca foi muito valorizada, porque quando se descobriu, e isto foi uma descoberta dos americanos, não podemos esquecer, esta ideia da dieta mediterrânica, que é uma dieta que no fundo assente em produtos, mais uma vez, é no azeite, é nas uvas, é no vinho, nas carnes, é no peixe, é numa forma de preparação. A cozinha atlântica é uma cozinha que de facto ainda não está muito bem estudada, mas que tem uma cultura completamente diferente, que é muito mais virada para o Atlântico, muito diferente em alguns aspectos e produtos do Mediterrâneo, e que confere a Portugal uma forma mais diferente e mais rica do que termos só um tipo de dieta. A dieta mediterrânica e a dieta atlântica como parte integrante daquilo que é a nossa cultura gastronómica deve ser cada vez mais valorizado. E de facto aqui quando se fala dos vinhos, então os vinhos foram sempre aqueles que fizeram que a gastronomia andasse a reboque. A verdade é que a gastronomia começa a ganhar peso, a ganhar nome, e a pensar-se na gastronomia em Portugal nos anos 90, que é quando aparece uma grande revista, que é a revista de vinhos, e não se tenha dúvida nenhuma que a partir da revista de vinhos, a partir do trabalho que foi feito pela revista de vinhos nessa altura, a seguir vai a reboque toda uma parte da gastronomia que era necessária, ou seja, se tínhamos grandes vinhos, também precisávamos de grandes cozinhas. E hoje, se olharmos para o mundo dos vinhos, vamos ver que existem vinhos que são os biodinâmicos, os biológicos, os vinhos de terroir, os vinhos cada vez mais onde as castas nacionais são o pendor desses vinhos, o que levam também a repensar outra vez, mais uma vez, a cozinha. Se os vinhos são biodinâmicos, são biológicos e têm esta ideia de termos cada vez mais
uvas e castas autóctones, então os produtos que nós vamos servir à mesa também têm que seguir esta mesma linha. E é isso que tem evoluído muito em Portugal, é exatamente este pensar que o vinho e a culinária têm que estar juntos para que façam uma gastronomia conjunta. E esta gastronomia conjunta passa exatamente por aquilo que todos nós acabamos de falar, que são os produtos, e mais uma vez o produto é essencial. Se nós queremos afirmar Portugal como um destino culinário, temos que pensar naquilo que temos à nossa porta. Não podemos estar a pensar servir, porque temos um belíssimo vinho do Porto, servido só com foie gras. Pois com foie gras já se sabe que vai muito bem, mas temos que arranjar outros produtos que temos cá que sirva e acompanhem o vinho do Porto com o mesmo glamour ou com os mesmos sentidos que tem o foie gras, claro. Muito interessante esta ideia de que a nossa identidade deve ser buscada nas identidades regionais muito ricas e muito diversas que nós temos e que acompanham uma coisa que nós temos muita sorte em ter, que é uma enorme biodiversidade, quer marítima, quer terrestre, e um conjunto de terroirs que nos privilegiam ou que nos favorecem. Repare só numa coisa que é muito interessante, quando nós olhamos e dizemos que Portugal que é muito pequeno, sempre essa ideia que Portugal que é muito pequeno, mas a verdade é que olhamos, por exemplo, para uma realidade da Ucrânia, que é um país imenso, não é? E quando nós falamos e vamos e estudamos a culinária daquele país, ela é muito pobre, porque mais uma vez, é baseada em 3 ou 4 produtos, só 4 ou 5 produtos é que existem lá, não existem muito mais. Ou mesmo quando produtos, países como a Alemanha, ela é muito dividida, quando nós falamos de uma Alemanha da Baviera, ou uma Alemanha do Norte, ou da Westfália. Estas cozinhas têm muito a ver com aquilo que a própria região tem, e ela é mais rica ou menos rica conforme os produtos que tem e a valorização dos seus produtos. Muito bem, eu achei isso muito interessante, esse cruzamento entre as identidades regionais e uma identidade nacional que deve ser buscada desse somatório, e também achei muito interessante a sua referência ao vinho. Nós, quando falamos da biodiversidade, vemos, por exemplo, esta nota de que temos, julgo, para cima de 280 castas autóctones em Portugal. E por isso pensar... Que eram completamente não se tinha isso em conta há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás todos os vinhos tinham que ter, para serem exportados ou para serem reconhecidos no exterior, tinham que ter a Syrah, tinham que ter Chardonnay, tinham que ter Sauvignon, porque senão não eram reconhecidos. Ninguém reconhecia um vinho num concurso internacional feito com alvarinho, ou feito com trajadura, ou feito com uma todiga nacional, ou uma todiga franca. Não eram reconhecidos. Tinham que ter estas uvas todas, estas castas todas à mistura, para que as pessoas os provassem sequer. Muito bem, mas não acha que estes alvarinhos, estes avessos, estas trajaduras, são hoje também procuradas pelo tal consumidor informado e exigente, que tal e qual como pode estar cansado de comer pizzas em todos os sítios para onde vai, ou comer ceviches em todos os sítios para onde vai, procurando autenticidade, também está interessado nesse equilíbrio com a sustentabilidade que o Hélio falava e com a autenticidade que se procura em cada lugar? Eu acho que o público mais informado é aquele que procura exatamente isto, ou seja, que não quer não quer visitar Portugal ou não quer ir atrás dos montes e de repente comer linguado ou estar a comer um arroz de tamboril com gambas em Bragança, não é? O que ele quer é produtos que sejam locais, de produtores locais, e que sinta que está numa terra diferente, que sinta que está numa região diferente de Portugal. E isto cada vez mais se encontra naquilo que são as ofertas gastronómicas de grande qualidade, que é uma cozinha também de verdade, ou seja, aquilo que as pessoas querem é uma cozinha de verdade, autêntica, mas com verdade, que é, nós estamos a informar o cliente que aquela carne é de facto duquesa ou é barrosã, ou seja o que for, e ela é na verdade, é de um produtor local, está inserida naquela região, e as pessoas têm então uma degustação e uma experiência gastronómica enriquecedora, porque provam exatamente aquilo que é os produtos locais. Como em relação aos vinhos acontece exatamente a mesma coisa. E repare numa coisa que é muito interessante, que é, hoje quando se vai para Trás-os-Montes há
não vou dizer há 20 anos, porque se calhar até muito, mas há 10 anos atrás não tinha grandes vinhos de qualidade. Ou seja, havia 2 ou 3 casas que tinham grandes produções de vinhos, mas de resto o vinho transmontano nem sequer era tido nem achado. E hoje, muito fruto disto, muito fruto das pessoas chegarem à região e perguntar, mas que vinhos é que se bebem aqui? Quais são os vinhos da região? Que vinhos é que nós podemos provar? Nós vamos vendo pequenos produtores, pequenas produções, mas que de facto têm grandes vinhos também já hoje, com o Bastardo Russo, que era o Bastardo, que era eu só conhecia o Bastardo e o Bastardo Russo da boca da minha avó, porque eu nunca mais ouvi falar dessa casta. E de repente ela aparece como uma grande casta de Trás-os-Montes, e as pessoas procuram e querem de facto provar. E este consumidor hoje está cada vez mais atento a isto e cada vez mais está farto, como dizia bem, daquilo que é a cozinha mundial. Padronizada, não é? Padronizada, que pode ser que é fantástica. Eu adoro pizzas, adoro sushi, mas de facto há sítios e locais onde é muito melhor do que noutros locais, não é? Claro, claro que sim. Eu aqui daquilo que disse achei também muito interessante dizer que na ideia de um nacionalismo que o António Ferro era quase o pai desta ideia de uma culinária portuguesa ou de uma gastronomia portuguesa. Nunca criou pratos há um que salta logo, que é a sopa de pedra de Almeirinha. A sopa de pedra é uma lenda, não é? Mas como o Almeirinho não tinha se calhar mais nenhum prato regional, ficou com a chancela de ser o herdeiro da sopa de pedra. Mas a sopa de pedra, na verdade, é tanto de Almeirinho como é de outra região qualquer, é uma lenda. Mas esta ideia do gastronacionalismo é evidente que é uma marca do Estado Novo, que não aconteceu só em Portugal, aconteceu em França também com o De Gaulle, aconteceu também em Espanha com o Franco, e acontece sempre quando há necessidade de haver uma identidade nacional. Uma identidade nacional passa também, logicamente, pela mesa. Muito bem, mas eu estava aqui a tentar perceber se não nos faria falta, para uma afirmação de uma cozinha, da tal cozinha autêntica, da tal cozinha de verdade que estávamos a falar, que existisse mais storytelling como esse, nem que ele seja criado à volta de lendas. Quer dizer, eu sou todo defensor pela verdade também, e então sou defensor de que se façam os levantamentos, enfim, das cartas produtivas e dos alimentos e dos acervos culinários e etc., e que as tenta reproduzir e criar uma narrativa à volta delas. Mas não acha que nós aí temos caminho para fazer num storytelling verdadeiro do que é a nossa culinária, do que são os nossos produtos? Eu acho que é até aí que nós falhamos. Nós falhamos exatamente quando não contamos esta história que está por trás da história. E depois, quando se fala em lendas, as pessoas acham, bem, a lendas é uma fantasia. Bom, as lendas são uma fantasia, é verdade, mas muitas vezes elas têm um fundo de verdade. E isso não podemos esquecer, não é? Há sempre um fundo de verdade por trás de uma lenda. E o que falta fazer é exatamente contar essa história através das fontes. E existem muitas fontes, existem fontes escritas, existem fontes orais, existem fontes que estão completamente já estudadas e que nós sabemos a existência delas, mas que é preciso contar essa história. E quando se conta uma história, nem que seja da sopa de pedra, ou um estrangeiro que nos visita, ou alguém que vai de Trás-os-Montes até Almeirim e chega lá e alguém lhe conta a história da sopa de pedra, lhe dá a comer, aquela sopa no final vai saber de uma forma completamente diferente. Assim como quando vamos a Trás-os-Montes e comemos as alheiras, por inverdade que seja, ou mentira que seja, que elas foram criadas pelos judeus, a verdade é que quando uma pessoa do Algarve chega com uma alheira, vai levar essa história para contar também mais tarde. É preciso contar-lhe também a verdade, não é? Dizer assim, bem, julga-se que foram feitas pelos judeus, mas na verdade elas já existiam, até porque a pele não podia ser, porque não havia pele sintética, portanto, bom, há uma história ali por detrás que tem que ser verdade. Mas as pessoas gostam dessas pequenas histórias, não é? Por exemplo, quando se vai a Monção e tem lá a Deladeu, é preciso contar quem foi a Deladeu, porque senão a Deladeu é um rótulo da cooperativa de Monção e não pode ser. O Hélio tem sido um animador, por exemplo, das nossas confrarias.
e eu presenciei muitas daquelas que o Hélio ajudou a fundar, também, enfim, sublinhando a pronúncia de uma gastronomia regional que tinha que ser defendida. Não acha que há um papel que estas confrarias podem ter nesse storytelling, nesse levantamento do que é a narrativa à volta de uma boa cozinha ou de uma cozinha de verdade? Olha, a verdade é que eu aceitei ser agora presidente da Assembleia Geral da Federação das Confrarias Gastronómicas Portuguesas exatamente por essa razão. É que, entretanto, inverteu-se um bocadinho aquilo que eram as confrarias. As confrarias deviam, de facto, contar essa história, deviam contar a história das suas receitas, mas deviam viver também muito para as suas terras e fazer com que na sua terra, a começar pela sua terra, essa história fosse conhecida e bem conhecida. Lembro sempre da Confraria das Tripas à Moda de Porto, que tem feito um percurso fantástico e que faz exatamente isso, que é, eu fui sempre muito defensor que fizesse um jantar mensal, onde as pessoas da cidade fossem envolvidas e soubessem da sua existência, e hoje se perguntar a um tripeiro, a um portuense, como é que nasceu as tripas, as pessoas sabem, ou seja, tem isso para contar, essa história. Agora, assusta-me muito quando há pouco tempo fez-se uma pequena abordagem na rua às pessoas qual é o prato mais típico da cidade do Porto, e acima dos 30 anos, ou acima dos 40, estou a dizer que é as tripas ao modo do Porto, abaixo dos 40 é tudo a francesinha. E é verdade que a francesinha também é do Porto, não é? Mas a verdade é que nós somos apelidados de tripeiros, e somos... E não de franceses, não é? Nós não de franceses, não é? Falta, ou seja, é preciso que muitas vezes estas confrarias tenham uma narrativa que começou mais ou menos há 20 e poucos anos, elas não têm muito mais do que isso, 30 anos, mas que às vezes se vai perdendo, e vai-se perdendo porque elas se vão isolando e vão ficando cada vez mais a viver os seus capítulos dentro delas, a convidar as outras confrarias para viver esses momentos do capítulo, mas esquecem-se depois de fazer essa tal história e contar essa história às pessoas dos locais, de forma que elas se sintam e que vivam intensamente aqueles pratos e valorizem aquela gastronomia. Porque quando nós estamos a falar, por exemplo, de uma sopa de nabos aqui em Gondomar, ou dos regiões de Beguim, que são aqui bem próximos, aquelas pessoas de lá sentem aquilo como deles. E isso ao sentir como deles, quando alguém vai lá para comer uma sopa de nabos ou com os rojões em Baguinho, as pessoas têm uma história para contar. E esta história valoriza muito a gastronomia. E é por isso que este trabalho que foi feito pelas confrarias há 20 e poucos anos foi-se esbatendo. De facto, também a pandemia ajudou imenso, infelizmente, a destruir muitas destas confrarias que existiam e que hoje quase algumas já desapareceram, mas é preciso revitalizar isto tudo para que sejam estas próprias confrarias a criar exatamente esta história atrás das receitas e do receituário e da sua valorização, e explicar o porquê que naquela terra é tão importante determinado prato ou determinada iguaria. Veja-se, por exemplo, o trabalho fantástico que faz a Confraria dos Ovos Moles em Aveiro, que é um trabalho sui generis, que levou, por exemplo, a que o nome de ovos moles só se pode usar os ovos moles de Aveiro, o resto é creme de ovos. E fez com que praticamente todas as pessoas, também com os produtores de ovos moles, como é lógico, mas fez um trabalho fantástico, de forma que as pessoas que vão a Aveiro hoje não saem de lá sem trazer uma caixinha de ovos moles. Podem gostar mais ou podem gostar menos. Para um público, por exemplo, do norte da Europa, os nossos doces são intragáveis, né? Então, se tem demasiado açúcar. Mas se for numa dose pequenina, claro que provam um ou dois, mas pelo menos levam aquela história, e sabem a história através do mosteiro do Convento de Jesus, da infanta, da princesa Santa Joana. E é isto que as confrarias têm que fazer, e é isto que a Federação está proposta a ter um debate sério com todas as confrarias, para que sejam as confrarias a contar essa história e tenham não seja só as capas da vaidade e com aquelas coisas todas em cima, mas que tenham este fundamento histórico bem estudado, estas fontes bem estudadas, estas lendas bem estudadas, de forma que possam contar esta narrativa que é tão importante para a gastronomia.
Muito bem, isto é um bocadinho como uma boa refeição, o tempo vai passando sem nós darmos por ela, e por isso vou pôr-lhe uma última questão que sei que as pessoas que nos ouvem gostam sempre de ouvir, principalmente de um cozinheiro tão categorizado como o Hélio, que é, nós estamos a aproximar-nos de uma festa nacional, mas que tem tradições regionais, como aqui já falamos, e eu vou fazer um desafio ao Hélio, que é, se tivesse que organizar um menu de Páscoa, vamos dizer, para uma coisa de conforto, como a sua família, o que é que faria assim de A a Z? Bom, como prato principal tinha sempre o cabrito, e o cabrito, o cabrito, se não se contar a história, o porquê que se come cabrito ou carneiro ou cordeiro, as pessoas nunca vão saber, por isso é preciso dar um contexto histórico. E o cabrito come-se nesta altura porque representa exatamente a mesma passagem que os judeus tiveram quando quando deixaram o Egito para ir para a Terra Prometida. E a última refeição que eles comeram no Egito foi carneiro. Por isso o carneiro, o cabrito, o cordeiro, o borrego, tudo isso está ligado, muito ligado à Páscoa. Daí também estejam, por exemplo, as amêndoas cobertas. As amêndoas cobertas são o resto das amêndoas que sobram do inverno, que chegam até ao inverno, que eram forradas com açúcar e que eram servidas como a grande celebração pascal, para serem distribuídas pelas pessoas. O pão de ló, que é o pão que sobe, o ló é a escada que se deita nos navios para que as pessoas subam, e daí o seu nome, pão de ló. Que é um pão que vem quebrar todo o jejum e toda a abstinência com coisas mal. Assim como, por exemplo, os folares de Trás-os-Montes ou os folares da Beira, todos uns são salgados e são muito ricos em carnes por causa exatamente dessa privação que havia durante a Quaresma de não se comer carne, e por isso aquele pão é enriquecido com enchidos, com azeite, com ovos, é um pão rico para um dia festivo, assim como nas zonas da beira litoral. O pão, o folar dessa altura, leva ovos cozidos e por cima dos ovos leva uma cadeia de massa em cima que representa exatamente o quebrar. Quando se quebra essa cadeia, essa simbologia da cadeia, estão os ovos que são os ovos do renascimento, os ovos da ressurreição. Por isso essas coisas não podem faltar numa mesa de Páscoa, são as coisas que temos que ter sempre numa mesa de Páscoa, para além da laranja ou da tangerina, que são os últimos frutos de inverno, que chegam até à primavera e que representam também a partilha, ou seja, quando abre-se uma laranja e uma tangerina, temos os gomos que são divididos por todos. É por isso que na Páscoa, na visita pascal, onde estava onde se colocava o donativo para o sacerdote ou para a igreja, estava sempre presente uma laranja e a moeda em cima, ou neste caso, ultimamente o envelope por baixo. São coisas que não podem faltar na Páscoa, como não podem faltar as flores, porque as flores também são da primavera, são um motivo do renascer de novo, do nascer de novo. E tudo isto, as toalhas brancas de linho em cima da mesa, tudo isto tem uma simbologia que faz a festa da Páscoa, faz a celebração pascal, mas tem que ser contada, porque se não for contada, deixa de fazer sentido, porque perguntamos muitas vezes porque é que estamos a comer cabrito em vez de comer leitão. mas Muito não bem. faz sentido, não é? Hélio, foi um enorme gosto estar consigo. Para além de ser um grande cozinheiro, também é um grande contador de histórias, por falar em ter que ser contado. E isto, de facto, é muito relevante no que é a evolução da nossa gastronomia. Eu julgo que todos ficaram. Eu agora, nesta última intervenção, fiquei cheio de fome, fiquei cheio de água na boca, só de pensar nessa Páscoa rica de que o Hélio fala, e por isso desejo a todos, julgo que também é um desejo do Hélio, uma Santa Páscoa neste tempo de renovação e de mudança, e muito obrigado por terem estado connosco nem mais este webinar da qualificação e do turismo. Voltaremos a seguir à Páscoa com novos convidados. Obrigado, Hélio Loureiro, por esta Eu que excelente agradeço. hora que passamos aqui. Eu que agradeço. E uma Santa Páscoa. Santa Páscoa.